Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e a esse canal. Nesse vídeo eu vou contar como é que foi o meu parto aqui na Suécia. Bem, se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, primeiro seja bem-vindo, já te convido a te inscrever. E um pouquinho de contexto, meu nome é Evelyn, eu tenho 38 anos e eu e meu marido nos mudamos do Brasil para cá, para Estocolmo, na Suécia, há 2 anos. E meu filho nasceu dia 21 de dezembro, então hoje é dia 9 de janeiro, tá fazendo 20 dias que ele nasceu. Depois eu mostro ele aqui para vocês, ele tá agora dormindo com o papai. E vou contar então como que foi o meu parto aqui na Suécia. Vai ser uma mistura de relato com vlog, porque a gente filmou bastante coisa lá nos dias que nós ficamos internados no hospital. E quero ter esse vídeo aqui para eu lembrar, né, para ter o registro do meu parto, assim, de tudo que aconteceu antes que eu me esqueça, e também para compartilhar com a nossa família e com os nossos amigos. E se você tá morando aqui na Suécia, tá grávida, tá com dúvidas de como que é o hospital aqui, como que funciona, talvez esse vídeo pode te ajudar também. Então, vamos lá. Para começar, o meu parto foi induzido, normal induzido. Por quê? Bem, eu completei 40 semanas de gravidez e não entrei em trabalho de parto, minha bolsa não rompeu. Eu tinha contrações, mas as contrações, elas eram aquelas contrações de treinamento, né? Hoje eu sei a diferença, porque a contração do trabalho de parto é totalmente diferente, gente. É muito dolorido mesmo. É o que todo mundo fala, que dói mesmo. Então hoje eu sei que o que eu sentia eram contrações de treinamento. Eu sentia, assim, muita cólica. Sabe, cólica é igualzinho de quando você vai menstruar, um pouquinho mais chatinha, assim, cólicas bem chatinhas, e a minha barriga ficava tensa, assim, dura e depois relaxava. Então era isso que eu sentia até as minhas 40 semanas, então não entrei em trabalho de parto. Quando eu completei 40 semanas, eu tive uma consulta com a minha midwife, e ela explicou que eles sugeririam, né, a indução do parto. A gente já tinha até conversado sobre isso. E a indução, ela começa a partir da semana 41. Então eles esperam você completar 41 semanas, e aí se você não entra em trabalho de parto naturalmente, aí eles indicam a indução. Claro que foi uma escolha minha, tá? Eles sugeriram a indução e eu podia aceitar se eu quisesse ou não. Se eu quisesse esperar até a semana 42, eu poderia esperar tranquilamente, mas a minha escolha foi de induzir. Para falar a verdade, se eu pudesse, eu teria induzido, assim, na semana 40 já, eu não queria nem esperar até a semana 41, porque eu já estava muito cansada, gente, eu já estava, assim, bem enjoada já de estar grávida, assim, já tinha curtido tudo que tinha para curtir, e eu queria mesmo era que ele nascesse e que a gravidez acabasse, eu queria o bebezinho aqui fora. Esperei até a semana 41, então eu completei 41 semanas no dia 18 de dezembro, e aí no dia 19 já ficou agendado para a gente ir lá no hospital para começar o processo de indução. Vou deixar um vídeo aí passando então desse dia e da nossa ida para o hospital. Chegou o grande dia que a gente estava esperando há tantas semanas. Felizmente hoje vai ser o dia do nascimento do nosso bebê, do Oliver. Agora são 7h42, a gente tá indo pro hospital. Meu parto vai ser induzido, então eles marcaram pra 8h30 a gente tá lá. E estamos lá dar uma ajudinha pra esse bebê nascer. Esperamos que ainda hoje a gente já volte pra casa com ele nos braços. Como vocês podem ver, eu estava super esperançosa e super otimista de que tudo seria muito rápido e que eu ia internar de manhã,
a indução ia começar de manhã, lá para 1, 2, 3 da tarde, o trabalho de parto ia começar, ele ia nascer rápido e à noite eu já estaria em casa com um bebezinho nos braços. Que ilusão. Bom, poderia sim ter sido rápido, cada mulher é diferente, né, cada corpo reage de uma forma, mas comigo não foi assim. Dia 19, então, nós internamos lá no hospital e se você é daqui de Estocolmo, tem curiosidade, eu, dei à luz no hospital chamado Södersjukhuset. Ah, será que é isso? Södersjukhuset, conhecido como SOS também. E eu vou deixar aqui vários takes que a gente fez lá no hospital para mostrar a estrutura, né, tudo que eles têm lá. Realmente, assim, o hospital fenomenal. Eu não tenho que reclamar, assim, de nada, sabe. Ah, tudo foi de excelente qualidade e foi tudo gratuito. Isso é uma característica aqui da Suécia, todo atendimento para criança, incluindo desde quando a criança está na barriga, né, todo pré-natal, parto, tudo que envolve criança aqui é gratuito. Teve alguns gastos que a gente teve, depois eu vou compartilhar no final, mas assim, parto mesmo, meu pré-natal, tudo em si foi gratuito e isso é uma coisa, assim, muito boa, assim, como ter o retorno, né, dos impostos que você paga, você vê qualidade e o bem a gente foi tratado lá, o quão bem estruturado o hospital estava. Então, assim, isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Ó, pessoal, aqui é a cozinha dos pacientes. Tem micro-ondas, uma torradeira, pia. Aqui, acho que uma geladeira para você trazer suas próprias coisas, se você quiser. Aí tem os utensílios aqui. Tem essa máquina aqui, ó, de café. E aí aqui tem as coisas disponíveis, ó, leite, iogurte, pepino, que é uma coisa que os suecos gostam de pôr no pão de manhã. Ali acho que é queijo ou presunto, se não me engano. Suco, manteiga, lactose free, né? Manteiga sem lactose. Aqui tem pão, bolachinha, os pãezinhos suecos, ó, sucrilhos, aveia, bastante coisinha. Aqui é coisa dos lixos, né? E aqui, o papai esperando. Ai, que gracinha. Arvorezinha de Natal. Ó, pessoal, mostrar pra vocês aqui o quarto que a gente tá. Então, entrando aqui por essa porta, tem aqui a cama. Aqui tem um lugar pra pendurar os casacos. Tem um armário aqui. Não tem nada dentro do armário, não. Só uns cabides, um travesseiro. Aqui tem um outro armário com algumas coisas. Acho que é roupa, tá vendo? Toalha, Isso aqui acho que é absorvente. Alguns medicamentos, eu acho. Aí aqui é o banheiro. Tem uma pia, um vaso, uma ducha. Tem algumas coisas que eles deixam aqui, ó. Acho que é meia absorvente, calcinhas absorventes. E aqui a cama, tem toalha, lençol. Aqui tem uma cadeira para acompanhante e tem também uma cama para acompanhante aqui, ó. Ela falou que se a gente ficar à noite aqui, aí ela vai trazer lençóis e cobertas o papai usar na cama. Voltando então para o dia 19, às 11 horas eles começaram o processo de indução. E aí a minha indução foi o seguinte, eu recebi o hormônio prostaglandina a cada 2 horas. No total eram 8 doses no máximo, né. Mas o que aconteceria era que esse hormônio iria provocar as contrações e provocar a dilatação,
E se eu entrasse em trabalho de parto no decorrer dessas doses, né, não precisaria chegar até a 8ª dose, eles iam me dando uma dose a cada 2 horas, porque eu não estava entrando em trabalho de parto e não estava tendo dilatação. Muitas mulheres, né, começam o processo de indução e já entram logo em trabalho de parto, então não tem necessidade de chegar até essa última dose. Comigo não foi assim, só essas doses eram uma seringa, assim, que eu tomava, sabe, bem tranquilo, não tinha gosto de nada, não era injeção nem nada. Eu só tomava, engolia, a enfermeira vinha cada 2 horas e aí ela fazia aquele exame do cardiotoco, né, para verificar os batimentos do bebê e também as minhas contrações, e ia repetindo esse processo a cada 2 horas. Então, a gente estava super bem acomodados lá e foi muito confortável, né, a gente ficou então esses primeiros dias lá. Por que primeiros dias? Vocês vão entender, porque não foi rápido, né, foram alguns dias para que esse bebezinho nascesse. Pra resumir, dia 19, então a partir das 11 até as 3 da manhã eu fiquei nesse processo de a cada 2 horas toma uma dose, faz o cardiotoco e espera para ver se as contrações vinham, e elas não aconteceram. Não vingava, gente, não engatava, e eu confesso que eu ficava, assim, muito frustrada, chorava, e elas vinham, acho que no decorrer desse primeiro dia eu fiz 2 exames de toque para saber se meu colo do útero estava dilatado, e esses exames eram bem incômodos, porque o meu cérvix estava, assim, bem lá para dentro e meio que, levantado assim, sabe, então era difícil acessar e doía bastante toda vez que elas tentavam, mas desde a primeira vez a enfermeira ela falou assim: "Ah, já dá para sentir a cabecinha dele, né". E elas foram, assim, muito calmas e pacientes comigo, também com o meu marido. A gente não fala muito bem sueco ainda, a gente está aprendendo, então toda a nossa comunicação era em inglês e elas tinham, assim, sabe, maior boa vontade de falar com a gente e, assim, a gente foi muito bem tratado mesmo. Quando chegou no final, acabou às 3 horas da manhã, então a enfermeira me disse assim: "Olha, agora a gente vai deixar você dormir, é importante que você durma, né, se recupere e tenha energia para a hora do parto. Amanhã de manhã a gente começa uma nova fase, de indução". Beleza, então eu dormi naquela noite, confesso que eu até dormi bem, assim, não tive nenhum problema, apesar de estar no hospital, lá, assim, as portas, as janelas eram muito bem vedadas, então você não ficava escutando barulho, sabe, não era aquele ambiente hospitalar que o tempo todo alguém entra ou acende a luz. Realmente, assim, eu percebi que eles prezam para deixar você tranquila o máximo possível e não te incomodar, a não ser que seja estritamente Tá aqui necessário. alguns trechos também das refeições que a gente fez para vocês verem como que era lá. Nosso almoço aqui. Tem um menu aqui, ó, com todas as opções. Aí aqui são os pratos quentes, aqui é sopa, salada e sobremesa. Aí a gente escolhe e pede. Aí eles trouxeram aqui. O meu acho que é picadinho de frango com purê de batata e legumes. E o seu é almôndega, né, amor? Ah, não, acho que o seu é esse. É almôndega com purê e legumes. E o meu é frango com batata gratinada. Aí tem salada, tiramisu. Sobremesa. Vamos ter nossa janta. A gente pediu filé de frango com batata e legumes. O outro é peito bovino com purê. Aí veio também uma saladinha de feijão com limão e salsinha. E a sobremesa é um bolo de framboesa com mirtilo e coco. Enquanto isso, lá fora, a neve começou a cair com força, gente, olha. Eu sempre falei que o Oli ia nascer num dia com neve. Ó, dito e feito. Está nevando.
Amanheceu, dia 20 de dezembro, lá pelas 11, eles começaram então novamente um novo processo de indução. Dessa vez, era um gel que eles aplicavam na lá embaixo, mas não doía nada, parecia esses gels assim de ultrassom. Então eles vieram, aplicaram a primeira dose e aí eu esperei. De novo, as contrações não vinham muito fortes, elas me davam muito remédio, né, como eu falei. Eu sempre achei que pela Suécia ser um país, assim, muito mais natureba, eles não são muito, assim, de ficar empurrando remédio em você. Aqui a gente tem pouquíssimos remédios na farmácia, assim, aqui é paracetamol e ibuprofeno, gente, não tem dipirona, não tem Neosaldina, não tem sabe esse monte de remédio que a gente tem disponível na farmácia do Brasil? Então, aqui não tem, é tudo proibido, é tudo assim, tipo, tá um paracetamol, vai fazer uma caminhada, eles são muito assim, sabe, mas não tão fãs de remédio assim. Então eu achava que no hospital eu ia ter que meio que dar uma implorada para me darem remédio para dor. Mas não foi assim, pelo contrário, elas que ficavam oferecendo remédio para dor e eu não queria, porque eu queria, na minha cabeça, eu queria sentir a dor logo da contração. Eu não queria, parecia que se eu tomasse remédio eu ia evitar a contração. Olha que doida, né? E eu não queria, eu queria que começasse logo e acabasse logo. Na segunda dose, depois das 6 horas, eles vieram e aplicaram uma segunda dose e aí colocaram, né, o cardiotoco para monitorar os batimentos do bebê. Na segunda dose, os batimentos dele começaram a cair. Eu tive contrações muito fortes e aí o batimento dele, que normalmente era 130, quando ele tá dormindo era 120, 130 batimentos e quando ele estava acordadinho era 145, 150 por aí. Os batimentos dele caíram muito, foi para 90, 84. E aí na hora assim veio a enfermeira que estava cuidando de mim e veio mais enfermeiras, veio a médica e aí me colocaram de 4, e aí ela começou a mexer, assim, na minha barriga e, gente, nessa hora foi bem, tenso, eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a chorar e comecei a orar, falando: "Deus, pelo amor de Deus, salva meu bebê, o que que tá acontecendo? Não é possível que eu vou perder meu bebê", eu já pensei no pior ali, porque os batimentos dele tinham caído muito. Muito rápido, eu acho que durou ali uns 2, 3 minutos isso, e logo os batimentos dele já voltaram, né, e aí eu fiquei, assim, mais tranquila, mas aí todas as vezes que os batimentos começavam a cair, tipo, ia de 120 para 115, assim, eu e meu marido, a gente já começava a mexer com ele, cantar musiquinha, tentar falar com ele, porque a gente ficou um pouco, né, paranoico em relação a isso, e aí eu não conseguia mais relaxar, eu ficava o tempo todo olhando no monitor, vendo os batimentos dele, se não caíam, porque foi um momento bem tenso. Mas, graças a Deus, tudo ocorreu bem, não caiu mais. E aí eu entendi por que que ele toda vez que eu recebia uma dose do hormônio, eles fazem, né, o exame do cardiotoco, porque o hormônio ele serve para provocar isso, provocar dilatação, provocar contrações. E as contrações elas alteram, elas afetam, né, o bebê. Pode acontecer do bebê entrar em sofrimento, então é por isso que é muito importante toda vez que você recebe uma dose do hormônio, fazer o exame do cardiotoco para monitorar e ver se, assim, não acontece nada, pode prejudicar o bebê. Passaram as 6 horas, não entrei em trabalho de parto, tomei a última dose e não entrei em trabalho de parto, e assim o dia 20 passou e o bebê não nasceu. De novo, terminou lá pela madrugada e aí eles falaram: "Bom, dorme, tenta relaxar e amanhã a gente vai começar um novo processo de indução". Bom dia, manhã do dia 21 de dezembro de 2024. Vamos tomar café da manhã. Eles me explicaram que o próximo passo seria o balão, que é um processo mecânico, né, que eles falam. Eles colocam um catéter lá dentro do canal vaginal e inflam esse catéter e ele meio que forma um balão, assim, nesse formato. E aí o balão fica lá, e aí a cada meia hora, 40 minutos mais ou menos, a enfermeira vem e ela puxa um pouquinho esse balão para baixo. Então ele vai, abrindo mesmo, dilatando o colo do útero por uma
ação mecânica mesmo, né, é meio que se tivesse um negócio fazendo assim lá para abrir. No dia 21 de manhã, eles colocaram esse catéter e, gente, doeu. Doeu bastante mesmo. Eu, assim, chorei muito, porque não doeu o balão ficar lá, entendeu? E quando ela puxava também não doía, mas para inserir e na hora que ela inflou, doeu muito, muito mesmo. E aí eu fui andando, assim, do quarto que a gente estava para a sala onde a médica fez isso, tinha, sei lá, uns 10 metros mais ou menos. Para voltar, gente, nossa, acho que foi a caminhada mais longa que eu já fiz na minha vida. Estava doendo muito, muito mesmo, e foi muito difícil andar, assim, cada passo eu via a estrela e foi bem complicado. Mas depois eu voltei para o quarto, deitei, e aí tudo aconteceu normalmente, eu não senti mais dores. Cada meia hora ou 40 minutos vinha uma enfermeira e ela puxava um pouquinho o balão, e ela cola o balão, assim, na sua coxa com uma fita adesiva, então ele fica ali paradinho na mesma posição, e é impressionante, eu falei: "Meu Deus, como é que eu vou fazer xixi ou fazer o número 2 se eu precisar com esse balão aqui no meio das minhas partes?". E aí a médica falou assim: "Normal, o balão ele tá no seu útero, né, então se você precisar ir no banheiro, pode ir, assim, são coisas separadas, mas pra você, assim, parece tudo uma coisa só". É muito esquisito, gente. Ela vai puxando o balão, só que tem uma hora que o balão cai sozinho. Geralmente quando você atinge ali 3 a 4 centímetros de dilatação, o balão cai sozinho. Então eu fui no banheiro, fiz xixi e nessa hora o balão caiu. E aí eu chamei a enfermeira, ela veio e eu falei: "Olha, o balão caiu". E ela: "Ai, que bom, isso é um ótimo sinal, porque, né, dilatou". E aí, após o balão cair, eles iriam vir e romper a minha bolsa, tá. Então a minha bolsa nunca estourou, eu tinha, assim, o sonho da minha bolsa estourar enquanto eu dormia aqui em casa, tal, mas nunca aconteceu. Minha bolsa foi rompida lá no hospital pela equipe médica, né. E aí foi o momento que a gente saiu daquele quarto, porque aquele quarto era um quarto de espera mesmo pela indução, mas não era um quarto de parto. E aí eles nos transferiram para o quarto do parto mesmo, que era o quarto que eu ia dar à luz, e aí lá eles romperam a minha bolsa. Finalmente Novo quarto. estamos no delivery room, quarto de parto. E agora o próximo passo é estourar minha bolsa. Tchauzinho. Bebê chegando. Sim. Fizeram lá o que eles precisavam fazer, doeu um pouco, mas no momento, assim, que rompeu a bolsa, eu não senti, eu achava que eu ia sentir, assim, aquele negócio jorrando, mas eu não senti. Eles colocaram bastante absorventes, fraldas e um monte de negócio, assim, que eu nem lembro, na cama, e eu fiquei, assim, numa cama deitada, só que meio sentada, meio deitada, sabe. Quando rompeu a bolsa, aí eu entendi o que que é contração. Meu Deus, que negócio dolorido. Não vou mentir, dói demais. E eu vou confessar uma coisa aqui pra você, gente. Eu sempre achei que eu ia ser assim, muito fodona no meu parto, no sentido de aguentar a dor. Sei lá, eu não tinha, assim, nenhuma pretensão de tipo: "Ai, não vou querer, anestesia, não quero ajuda, não quero nada". Não, eu queria tudo que eu tivesse direito. Mas eu achava que, assim, comigo mesmo eu ia me concentrar, eu ia
sabe, respirar. Eu assisti muitos relatos de parto, estudei também. A minha midwife me preparou, né, durante todo o pré-natal. Mas, gente, quando chegou lá, meu Deus, que negócio, assim, é uma coisa incontrolável e é muito dolorido mesmo. Mas enfim, as contrações começaram. Quando eu estava ali para 4 a 5 centímetros de dilatação, eu ainda conseguia andar. Então a enfermeira me colocou num carrinho assim que eu tinha um apoio e aí ela pediu para eu andar, para eu tentar me movimentar. E aí, gatita? O que aconteceu agora há pouco? Estouraram minha bolsa. Foi tenso, mas não foi tão ruim quanto eu achei que seria, não. Então agora ela pediu para eu caminhar, me movimentar para sair mais ainda o líquido, para me dar mais contração. Aí eu tô usando esse trem aqui. Tem a bola também ali de pilates. E agora esperar mais contrações, mais dilatação. Ai, mas eu tô feliz que finalmente tá progredindo. Isso aí. Espero que agora seja rápido. A gente já esperou 3 dias. Agora podia ser mais rápido, né, amor? É. Coraçãozinho do bebê e as contrações em verde. E aí eu andei um pouco ali, naquela sala tinha suco e água para eu ficar bebendo, eu tava com bastante sede, né. Aí ela ensinou o meu marido a toda vez que vinha uma contração, empurrar as minhas pernas, assim, em direção a mim. E aquilo realmente ajudava, assim, quando vinha a contração, ele empurrava, e aí eu tentava, assim, não gritar, eu tentava respirar, porque é importante respirar, e esperava aquela contração passar. Até esse momento eu não sabia se eu estava dilatada. Eu tinha a impressão que eu estava sofrendo aquelas contrações e estava, sei lá, com 1 ou 2 centímetros de dilatação, porque ninguém me falou. E aí eu perguntei para a enfermeira, eu falei: "Eu tô dilatada? Pelo amor de Deus, me diz que tá dando certo". Aí ela falou: "Ai, desculpa, eu não te falei? Tá, você já tá com 4 centímetros". Na hora que ela falou isso, me deu um alívio, assim, falei: "Nossa, não acredito que finalmente tá acontecendo". Porque, meu Deus, não dilatava nunca. E aí, realmente, assim, acho que naquela hora eu aceitei que eu estava em trabalho de parto e que ia finalmente acontecer e que, assim, ia acabar. Eu só queria que acabasse. E eu conversei com uma amiga antes, né? Ela me disse assim: Evelyn, lembra que cada dor que você sentir tá mais próximo do seu bebezinho tá com você. Então, só pensa que assim, quanto mais doer, mais próximo dele tá com você. E foi isso que eu busquei, assim. Quando vinha aquela dor insuportável, eu pensava, menos uma contração para eu ter meu filho, menos uma, e vai acabar, vai acabar, vai acabar. Daí por diante foi assim, só sofrimento, foi muito dolorido. E o meu marido, ele assim se tornou mais um enfermeiro lá dentro. Ele não parou um segundo, ele vinha, apertava minhas pernas. E aí me ofereceram um gás. Isso é uma coisa bem comum aqui na Suécia. Todos os vídeos que eu assisti, as mulheres tinham esse gás, que aqui eles chamam gás da risada. Deve ter um nome mais científico para isso. Eu não vi isso em nenhum vídeo assim que eu assisti do Brasil. Eu acho que não é muito comum. Se você usou esse gás, né, deixa aqui nos comentários. Mas esse é um gás assim que você respira numa máscara e o gás, gente, ele deixa você muito, como eu posso dizer, chapada mesmo, né? Dá a impressão que você tá ali viajando. E ele ajuda você, assim, dar uma distraída, não tira a dor. Mas eu lembro que a primeira respirada, assim, que eu dei, que eu senti aquele gás entrando no meu pulmão,
eu fui pra Nárnia e voltei, sabe? Não, acho que fui pra Nárnia e fiquei lá, ou fiquei no meio do caminho, de tão loucona que eu fiquei. O meu marido disse que a enfermeira até deu risada, tal, e eu nem lembro assim se eu fiquei falando em inglês ou português. This is so weird. Amor do céu, que coisa louca. Eu tô. Ah! Ah! Dói? Dói, mas sei lá. Você Uma fica. dor diferente? Você viaja. Não Nossa. falo da contração. Dói demais, amigo. Dói. Nossa. Você tá tenso. Não se preocupa comigo. Ai, ai, ai. Vai. Eu só sei que as primeiras vezes que eu respirei aquele gás foi muito legal, eu gostei bastante. Mas depois, com o decorrer das horas ali respirando aquele gás, aquilo começou assim me incomodar um pouco, sabe? E eu não sabia mais se eu respirava no gás ou se eu respirava sem. Às vezes eu queria respirar um ar fresco, um ar puro, e a enfermeira ficava, respira, por favor, respira na máscara, senão a gente aqui na sala vai ficar drogado também. Eu lembro que ela falou isso. Teve esse gás que foi uma ajuda e no final foi meio que atrapalhou. Mas enfim, usei o gás. E aí as contrações elas vinham cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Eu lembro que quando eu estava de 5 centímetros, a enfermeira veio e ela me falou da epidural, né, da anestesia. Ela falou assim, olha, pelo jeito que você está evoluindo, eu acredito que seja melhor para você, e aí se você quiser, a gente já solicita, e aí o anestesista vai vir assim que possível. Você quer? Eu falei, quero, pelo amor de Deus, me dá essa anestesia. E aí, acho que, sei lá, uns 10 minutos depois, eu não consigo. Tempo, assim, é uma coisa que fica bem indefinido na minha cabeça. Então, ele veio e eu tava, assim, com muita dor mesmo, uma contração atrás da outra. E meu marido me disse que, assim, foi um processo bem. Ele mediu, ele marcou, foi um negócio, assim, muito milimetricamente e, assim, preciso, sabe? Complicado, sabe? Um processo complicado e você precisa ficar parada e aquelas dores. Ai, gente, olha, da epidural pra frente, assim, foi, eu acho que a parte mais tensa, assim, do parto. E, ai, foi bem traumática. A minha gatita tá ali, ó. Passou uma hora atrás aqui com muitas dores. Dores bem intensas que chegavam a 100. Contrações que chegavam a 100. 110. E o médico veio aqui, ele aplicou uma que chama epidural. Uma anestesia na coluna dela, porque ela tava sentindo muita dor. Tava gritando muito. E aí eles aplicam por aqui, ó. Colocaram um catéter que dá a volta até as costas dela. E eles aplicam por ali. Enquanto isso, o bebê tá querendo sair, ó. A dilatação tá aumentando, tá a 6 centímetros, 7. Tá chegando, gente, tá chegando. Isso, aguenta firme, gatita. Então ele aplicou a epidural e eu confesso que eu senti assim um alívio na dor, mas era estranho assim, porque não era uma coisa assim, ai, anestesia, tô belezinha, não tô sentindo nada. Eu continuei sentindo dor, continuei sentindo aquela pressão, mas eu acho que não era uma dor tão intensa quanto estava antes. Mas eu não fiquei assim livre de dor.
Eu vi algumas meninas falando em outros relatos que elas ficaram assim, zeradas, não sentiam nem nada, mas não foi assim comigo. Eu não sei explicar, era uma dor diferente da dor que eu estava sentindo antes. E aí, nessa hora que eu recebi a anestesia, a enfermeira, eram 2 enfermeiras principais ali que estavam, fazendo o meu trabalho de parto, né. Aqui na Suécia chama de barnmorska, ou em inglês midwife, que se traduz como parteira. Eu não sei qual que é o termo correto, assim, acho que seria uma enfermeira pediatra, não sei. Mas, assim, não é um médico ou a médica que faz o parto aqui e também não é a enfermeira, a midwife que te acompanhou durante todo o pré-natal que faz o seu parto, tá? Aqui é bem diferente. São as enfermeiras que estão ali na hora, no plantão, que vão fazer o seu parto, tá bom? Aí veio uma delas e ela falou assim: "Olha, agora você dorme. Aproveita para dormir, relaxe, né, curta o efeito da anestesia, você recuperar energias para a hora do expulsivo", né. Eu falei: "Tá". Acho que passou 30 segundos, veio uma contração, e aí começaram as contrações que me faziam querer empurrar. Isso também é diferente, porque primeiro vem as contrações que é só dor, 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 mas vem quando começam as contrações de empurrar, é uma coisa, assim, visceral. Você não consegue não empurrar, é uma coisa, assim, mais forte que você. E aí veio aquela contração que eu precisava empurrar, e aí eu lembro que eu olhei para o lado, uma delas estava ali, e aí eu chamei ela, eu falei assim: "I need to push", eu preciso empurrar, eu não vou dormir. This last contraction, I needed to push. Okay. Ah, I will examine you. ok. E aí elas já vieram, e aí começou assim, acho que aí começou a fase expulsiva mesmo do meu trabalho de parto, porque todas as próximas contrações eu precisava empurrar. E eu fiz, gente, eu vi alguns relatos que as mulheres falavam que: "Ah, eu dei 2 empurradas, o neném saiu, uma na cabeça, outra no corpinho e aí saiu". Comigo não foi assim, eu dei muitas empurradas, tipo, sei lá, 40, não sei, mas eu fiquei muitas horas empurrando. Todas as próximas contrações, eu sentia uma vontade imensa de empurrar e uma dor também muito grande mesmo. Dali em diante, foi uma luta, assim, entre empurrar, gás, e meu marido falava: "Amor, respira no gás, agora tira, respira, força, você consegue". E assim, eu achava que eu ia ficar, assim, meio de saco cheio dele falando no meu ouvido. Até combinei um código com ele, eu falei: "Olha amor, se eu falar pra você ficar quietinho, fica quietinho". Mas na hora, assim, a presença dele ali e as instruções que ele me dava foram o que me ajudou, porque eu não tinha, assim, força nem para pensar o que fazer. E eu gritava muito. Aí que eu penso, né, porque eu falei que: "Ah, eu vou ser forte, eu não sei o quê, porque eu sou do crossfit, eu já corri uma maratona, eu aguento a dor, eu sou lá". Gente, eu gritei tanto que eu acho que aquele hospital inteiro ouviu a minha voz, assim, eu gritei muito. Não me contive e assim, nem conseguiria, sabe, eu não tinha consciência ou autoconsciência para nada naquele momento. Só que esse lance de gritar é um pouco ruim, porque na verdade você precisa respirar, né. Você precisa respirar enquanto a contração está acontecendo, mas eu não aguentava, eu tinha que gritar porque doía demais. E quando você grita, o ar ele sai, né, você não respira, é o contrário de respirar. E aí eu me lembro que a enfermeira ela veio assim, e eu ficava com os olhos fechados, eu não conseguia abrir o olho e ver o que estava acontecendo. Eu estava ali meio assim, totalmente na partolândia. Eu não conseguia assim prestar atenção em nada e nem pensar em nada. Eu só fazia o que o meu marido falava para eu fazer. E aí eu lembro que ela veio assim, ela tocou aqui no meu ombro e ela falou assim: "Evelyn, breathe. I need you to breathe. You need to breathe". Tipo, você precisa respirar. E aí, quando ela fez isso, aí eu parei de gritar e aí eu comecei a respirar, e aí eu tentei respirar mais,
né, nas próximas contrações, mas tinha vezes que eu não conseguia, eu precisava gritar. E, enfim, gente, até que finalmente, assim, eu não senti a cabeça dele saindo depois que eu assisti o vídeo, que eu vi que saiu primeiro a cabeça e tal, e eu acho que foram várias empurradas para a cabeça dele sair, e depois aquela empurrada final que sai tudo. Mas eu não senti, e elas também não falaram nada, e meu marido não falou nada, porque ele não estava vendo lá embaixo. Ele estava mais concentrado assim em mim e no que estava acontecendo aqui em cima, né? Lá embaixo ele deixou para as enfermeiras lidarem. Eu não sei, eu gostaria de ter sabido, eu acho, se elas tivessem falado, olha, a cabeça já saiu, eu acho que eu ia ficar um pouco mais aliviada, não sei. Só sei que não me falaram nada. Eu lá empurrando aquela dor terrível e assim, meu Deus, não nasce, esse menino não nasce. Até que eu fiz a última empurrada e aí eu senti, sabe? Saindo tudo, e aí eu vi, obviamente. E aí, na hora, assim, ele já veio pra aqui, pro meu peito. E ai, gente, que alívio, assim. Foi um sentimento. Não dá pra explicar. Careful. Yeah, a little bit more. Coisa. É muito incrível, né? O que o corpo humano é capaz de fazer e. Acho que só quem passou por isso sabe, assim, a experiência que é gerar um filho, sabe? Seja por qual método, qual via, não importa. Ver o bebezinho nascendo ali, vindo pra você. E aí ele veio, e aí ele já começou a chorar. Eu passei bastante a mão, assim, nas costinhas dele pra ele chorar, né? E aí eu já perguntei, tá tudo bem com ele? Não, tá tudo bem. Ele tava bem cansadinho, porque
é cansativo, tanto, né, para todo mundo, para a mãe, para o bebê, para o pai ou para quem estiver acompanhando. É realmente assim, um parto é uma coisa que a gente não pode subestimar, é um trauma, é um milagre, é uma coisa incrível, maravilhosa, mas é um trauma físico, um trauma emocional, e requer, assim, muita energia, muita força de todo mundo ali envolvido, da mãe, do bebê, do acompanhante, mas principalmente da mãe e do bebê, para que isso aconteça. Ele veio, ele estava assim, cansadinho, meio molinho assim, mas ele estava bem, ele chorou bastante. E aí eu fiquei com ele aqui, eu beijei, eu gritei, eu olhei para o meu marido, falei: "Ai, não acredito, a gente conseguiu". Ai, e assim, foi um alívio, só que na minha cabeça acabava ali. Mas não, gente, uns 2 ou 3 minutos que ele nasceu, né, as enfermeiras falaram: "Olha, agora a gente tá esperando pra sua placenta sair", e essa parte foi bem tranquila, saiu, assim, sozinho, e foi como eu senti, assim, mas não senti dor, foi como se tivesse uma bolota de gelatina gigantesca, assim, saindo de mim. Cortaram, né, o meu marido cortou o cordão umbilical, e, enfim, e o Oliver ficou aqui comigo o tempo todo. E aí que veio, assim, a minha sina, né, que foram as lacerações. Eu tive laceração de grau 2 com complicações. Foi assim que me explicaram. Eu acho que foi praticamente grau 3, mas classificaram, como grau 2 com severidade alta, uma coisa assim. E aí a enfermeira me explicou, ela falou assim: "Olha, agora a gente vai ver aqui como que tá a situação, e eu vou chamar também a médica, porque é um procedimento padrão aqui, a gente sempre tem 2 pessoas revisando aqui para concluir o que aconteceu". E aí a médica veio, e aí elas ficaram, assim, muito tempo só analisando. Fiquei pensando: "Meu Deus, o estrago foi grande lá embaixo". E eu acho que eu fiquei 1 hora ali para a médica me costurar, ela me costurou em vários pontos, até, assim, um pouco atrás, sabe, entre um ponto e outro, se vocês conseguem me entender, e em pontos aleatórios, assim, por todo lugar, e doía muito, apesar deles terem aplicado anestesia lá, doeu para aplicar anestesia. Teve alguns lugares que não era anestesia, assim, de seringa, era um spray anestésico que elas aplicavam, e aquele spray ardeu. Gente, foi terrível. E eu com o bebezinho no colo, assim, e gritando de dor. Gritando de dor. Fiquei lá o tempo que foi necessário para elas me costurarem. E acabou, né. Feito isso, elas saíram, né, do quarto, me deram parabéns, né, escreveram ali e deixaram a gente tranquilos. E aí veio o nosso lanchinho. Em todos os vídeos que eu assisti aqui de partos na Suécia, depois que o bebê nasce, enquanto você ainda tá ali com o bebê, assim, naquela, né, hora dourada que eles falam, e aí tá tudo certo, todos os cuidados básicos foram tomados, o hospital manda um lanchinho, que é um snack de comemoração pelo nascimento do bebê. Então vem um pão, né, é bem típico sueco, um sanduíche com queijo, pepino, pimentão, taças para vocês brindarem, suco, e vem a bandeirinha da Suécia. Então eu estava assim bem ansiosa para chegar o nosso lanchinho comemorativo. E aí eu lembro quando chegou, quando a enfermeira veio com aquele lanchinho, ai, fiquei: "Yes! A gente conseguiu, we made it!". E foi um momento muito especial ali pra gente. Isso. Isso, assim faz. Olha o novo integrante da família. Olha quem chegou. Olha, o Oliver. Cheguei, gente. Ah, bebê. Ih, Muito bem, bebê. meu amor. Oh, judiação. Tô aprendendo ainda. Eu tô cansada. Bebê. Ponto. Voltei aqui com o bebezinho, né, acordou com fome. Enquanto isso, a mamãe vai terminar de
falar como é que foi o seu nascimento. Bom, aí o lanchinho veio, a gente comeu, tirou bastante foto, fez uma chamada de vídeo com meu pai no Brasil e, enfim, essa hora foi a hora que a gente deu uma respirada e mandou assim notícias, né, para toda a família, falando: olha, o Oliver nasceu, tá tudo bem, eu tô bem, o bebê tá bem. E aí a gente ficou mais ou menos 1 hora no quarto comendo esse lanche e se recuperando. E aí logo já veio novas enfermeiras e aí elas pesaram ele, mediram a altura. E aí a enfermeira falou pra mim: olha, você precisa fazer xixi. Na hora que ela falou isso, eu falei: meu Deus, como que eu vou levantar dessa cama, né? Eu tava assim, tinham me dado bastante remédio, então eu não tava com dor, mas eu sentia que ali tava tudo sensível, tudo costurado. Então eu confesso assim que levantar foi e depois ir para fazer xixi, sentar no vaso e deixar o xixi sair assim, dava muito medo, gente. Enfim, o trauma ainda estava assim muito recente e ficou por muitos dias. Até poucos dias atrás eu não conseguia nem falar sobre isso sem chorar. Agora que eu já tô melhor, estou mais recuperada, consigo falar sobre isso. Foi por isso que eu decidi gravar o vídeo agora. E aí eu fui, consegui fazer xixi e tal, mas assim, muito sangramento, gente. Muito sangramento mesmo. Não tem como. Você precisa usar, né, calcinhas absorventes. No caso, eu usei fralda mesmo, gente. Usei fralda de adulto, porque eu não encontrei calcinhas absorventes aqui, nem a fralda, eu não encontrei em nenhum supermercado, nem em farmácia aqui. Eu não sei como que o pessoal aqui faz. O hospital fornece, só que eu queria levar a mais e também o hospital fornece para o período que você fica lá. E depois em casa, né? Então eu tinha que ter. Eu acabei comprando pela Amazon e foi muito útil. Assim, não tem como você só usar absorvente. O fluxo de sangue é gigantesco, assim. Nos primeiros dias é muito sangue mesmo. Dali nós fomos transferidos para o outro quarto, que é o quarto que eles chamam de hotel do hospital, né? Que é o quarto para onde você vai depois que o neném nasce, para se recuperar do parto e de lá ir embora. Então veio a enfermeira, me colocou na cadeira de rodas, me deu ele assim, e aí a gente foi, ela foi me empurrando e o meu marido com as coisas, as malas, tudo, fomos para esse hotel do hospital. É tudo no mesmo prédio, mas é longe, assim, andares diferentes. Dessa vez era um quarto bem menor, o quarto menos confortável que a gente ficou, pelo quarto ser pequeno e a parte assim do trocador, ela era bem espremidinho, sabe? Então quando a gente estava com o trocador aberto, não dava para passar para o outro lado e ir para o banheiro do quarto. Então às vezes você queria ir no banheiro pegar um papel ou lavar a mão, mas não dava. Então foi um pouco assim, logística ruim ali aquele quarto. Mas fora isso, assim, também foi um quarto confortável, tinha cama para mim e para o meu marido, e também tinha ali toda a cozinha com vários itens à nossa disposição para a gente comer à vontade. Vou deixar também passando algumas imagens que a gente fez de lá. Um quarto menor. Aqui tem a porta de entrada. Porta de entrada. Aqui é a minha gatita e o tesouro. A cama ela é bem perto uma da outra. Aqui tem um cestinho dele para guardar ele. Ainda não usamos. Ele tá dormindo no peito da mamãe. Ou às vezes fica no peito do papai. Tem um armário ali para guardar coisas, objetos. Aqui tem toalhas, Coisas pra gente usar de banho, toalha. Abre aqui, amor. Toalha, roupão, lençol, eu acho. Até agora a gente não usou nada que a gente trouxe. Trouxemos O neném fica assim. um monte de coisa, nós trouxemos. A gente. A minha mala. Aqui a pia pra gente se higienizar. O trocador dele aqui, ó. A gente abaixa, né?
produtos pra ele também. Tem fralda, toalhinhas. Isso é tudo o hospital que fornece. Aham. A gente não tá usando nada. Tá usando nada que a gente trouxe, só o lenço umedecido. Velkommen. Horário do café, do lanche e do jantar. Temos um reloginho aqui. E aqui o banheiro. O banheiro também é bem espaçoso. Lixo. Tem alguns produtos aqui que eles deixaram. Absorvente pra mim. Colocar absorvente. Fralda para adulto, né? Geriátrica. Chuveirinho. É isso aí. Bem abastecido, né? Foram dias bem difíceis. O Oliver nasceu no sábado, 7 horas da noite, dia 21 de dezembro. A gente ficou domingo e segunda-feira no hospital. O que mais me dificultou a vida após, né, o parto foram essas lacerações. Eu não consegui me mover. Eu não tinha mobilidade para sentar, levantar, subir na cama, me posicionar de uma forma que ficasse confortável. E isso, eu acredito que atrapalhou demais a minha amamentação, mas demais mesmo, porque eu não conseguia me posicionar, não conseguia posicionar ele. A cama lá do hospital eu não conseguia deixar de um jeito assim que ficasse confortável, nem para dormir, assim, dormir, nossa, nem passava pela minha cabeça, de tão distante que estava essa ideia. Mas para minimamente descansar, assim, foi muito difícil, gente. E eu não consegui amamentar ele no hospital, não consegui. E eu quero também falar sobre isso, sabe? Porque a gente acha que o bebê vai nascer, já vai nascer mamando e que o leite vai vir. Gente, eu tive muitas dificuldades. Até hoje, assim, a amamentação para mim ainda é uma luta, né? Melhorou muito dos primeiros dias para cá. Mas uma dica que eu vou dar para você, e assim, eu sei que isso vai ser super controverso, talvez muita gente ache estranho o que eu vou falar aqui, mas eu não vi ninguém falando sobre isso, e isso é uma coisa que acontece muito, e com certeza, se eu tiver um segundo filho, eu vou fazer isso, que é leve fórmula para o hospital. Leve mamadeira e leve fórmula. Calma, antes de você vir me atacar, deixa eu explicar o que aconteceu. Desde o primeiro dia, quando a gente chegou lá, as enfermeiras já me incentivaram a estimular, né, as mamas pelo colostro, enfim. E aí elas me ensinaram lá como fazia. E a gente foi tirando, assim, coletando o que saía com a estimulação, assim, manual mesmo, numa colherzinha. E, gente, eu achava que o colostro era um líquidozinho bem ralinho, branco, né, parecido com leite. Mas o que saiu parecia um óleo, um negócio assim super oleoso, pegajoso e transparente, assim, realmente parecia um óleo. E aí a gente colocava a colherzinha assim, meu marido colocava uma colherzinha e eu ia estimulando, apertando, fazendo, né, sair. E aí a enfermeira trouxe uma seringa, a gente colocou dentro da seringa e colocou na geladeira. Quando ele nasceu, a gente deu essa seringa, deu tipo assim 3 ml, foi muito pouquinho. E a todo momento, depois que ele nasceu, eu tentava amamentar ele. Eu tentei de todos os jeitos, de deitado, sentado, assim, todos os jeitos que eu pude, eu tentei amamentar ele, mas não dava certo. Ele não sugava. Eu vi, assim, eu não fiz nenhum curso de amamentação, mas eu estudei sobre amamentação, eu vi vários vídeos, né, sobre a pega correta e tal, e eu tentei aplicar, mas não aconteceu, gente. E o meu peito não tinha, assim, não saía nada. O pouco que ele sugava, não saía. E aquilo foi assim, machucando e machucando, ficou tudo vermelho, esfolado. Eu não aguentava mais, assim, de dor, eu não tinha mais o que fazer. E aí o primeiro dia foi toda essa luta, sabe? Ele não mamou nada, ele não
ele não comeu nada no primeiro dia. No segundo dia, a gente já começou a ficar preocupado e a enfermeira ficou preocupada. E aí veio essa sugestão da própria enfermeira de dar a fórmula para ele. Isso eu achei assim muito legal da parte delas, porque elas não ficaram assim com aquela pressão em mim de que eu tinha que amamentar, de que tinha que dar certo, de que só a amamentação que era boa, entendeu? Era mais importante ali que o meu bebê se alimentasse e não que eu conseguisse amamentar ele. Então, elas sugeriram a forma, conversaram assim com muito cuidado comigo, mas na verdade era o que eu mais queria, assim, eu tava tipo, eu só quero que meu filho coma e ótimo, me dê a fórmula, eu não ligo, depois eu lido com essa questão da amamentação, dá a fórmula para ele. Então elas vieram, acho que foi 20 ml, foi muito pouquinho, porque o estômago deles é muito pequenininho, né, gente? Quando eles nascem. E aí ele tomou na mamadeira, só que, gente, ele não sabia nem sugar. A gente colocava a mamadeirinha aqui na boquinha dele e a gente tinha que fazer assim, ó, com a boquinha dele para ele aprender a sugar, sabe? Então, assim, eu vejo muito se fala que o bebê ele já nasce sabendo sugar, é um instinto natural dele e é natural amamentar. Cada bebê é de um jeito e cada corpo, cada mulher de um jeito. De verdade, eu espero que você tenha muito sucesso na amamentação desde o primeiro dia. Que lá no hospital você consiga amamentar, sabe? Que você veja até o colostro saindo e que tudo dê certo. Mas se não der certo, tenha com você a fórmula e uma mamadeirinha, sabe? Como plano Z. Tente todos os planos antes, mas tenha lá. Ninguém fala sobre isso. O pessoal, gente, levei absorvente de seio na minha mala maternidade, achando que o meu seio ia estar lá vazando, jorrando leite. Não saiu uma gota, entendeu? Era ruim porque eu ficava com aquela neura, né, dele pelo menos beber um pouquinho a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas eu tinha que chamar a enfermeira para ela trazer um pouquinho de fórmula para ele. E aí ela trazia, ele mamava, e aí eu ficava assim com medo dele botar tudo para fora, né? Que eu sei que bebês fazem isso. Então eu ficava o tempo todo assim segurando ele meio em pezinho. Foram dias assim muito difíceis. Eu não dormi nada. Eu não relaxei, eu não consegui colocar ele no bercinho que tinha de lado para ele dormir e eu dormir também, sabe? Eu ficava com ele o tempo todo aqui nos meus braços, tanto que a gente levou 4 troquinhas de roupa para ele. Gente, sabe quantos ele usou? Uma, que foi a roupa que ele usou para ir embora. Todo o restante do tempo ele ficou peladinho, só de fraldinha aqui, né, em mim, ou no papai, fazendo pele com pele, porque isso era importante para estimular a descida do leite, né? Para ativar, sei lá, os hormônios. E as enfermeiras também falavam: fique o máximo possível com ele no seu colo, faz pele a pele, não põe roupa. E então a gente não colocava roupa nele. Lógico, né? Cobria ele com um lençolzinho, assim, mas ficava aqui no calor do corpo. E eu fiquei a noite inteira com ele assim. E eu acho que eu ainda estava muito sob o efeito da anestesia e do gás. Eu inalei demais aquele gás, assim, então poucas vezes que eu cochilava, né, por um cansaço extremo, uma exaustão, eu tinha muitos pesadelos, eu ainda, assim, sentia que estavam costurando lá embaixo, em mim. E tudo aquilo que a gente passou no parto, as dores, as contrações ainda estavam muito reais na minha cabeça. Então eu não conseguia, assim, de forma alguma relaxar, apesar de eu estar exausta, meu marido estava exausto, mas a gente não conseguia relaxar. Meu marido deu uns cochilos, mas eu não dormi nada. Outra curiosidade, eu fiquei esperando, assim, eles falarem sobre nos dar alta, mas foi uma coisa que partiu da gente. Eu acho que é a cultura que eles esperam você falar que você tá pronto para ir embora e aí eles te dão alta, né? Então, eu vi que passou a primeira noite, aí o domingo, eu falei: amor, será que a gente vai ter que ficar mais uma noite aqui?
e ninguém falava da gente ir embora, e aí passamos mais uma noite lá. Quando deu segunda-feira, eu falei, eu vou perguntar, né, quando que a gente vai poder ir embora. Na segunda-feira de manhã, ele teve uma consulta com um pediatra lá mesmo no hospital, que era na sala do lado, assim, que a gente estava. E aí ele avaliou a cor dele, né, os reflexos, umbigo, avaliou tudo, tudo bem e tal. Então, essa consulta com o pediatra é um pré-requisito para você poder ir embora, né, para você ter alta. E eu perguntei para a enfermeira, eu falei, olha, quando que a gente vai poder ir embora? E aí ela falou assim, vocês estão se sentindo prontos para ir embora? Se vocês estiverem prontos, eu posso providenciar a alta de vocês. Eu falei, nossa, então era só ter pedido, talvez tivesse pedido antes, a gente já tinha ido embora. Fez um checklist comigo, falando, olha, você recebeu orientação em relação a isso, você conseguiu fazer xixi, conseguiu fazer o número 2, como que você está se sentindo, você está, né, com os remédios para você não sentir dor, você sabe como tomar, enfim, foi um checklist. A amamentação era um dos itens, mas naquele dia, justo assim, naquele dia, na hora que ela entrou na sala, eu consegui acertar a pega dele e ele conseguiu sugar. Foi a primeira vez, assim, que ele sugou bem, assim, que a amamentação deu uma fluida. E aí ela viu, ela falou assim, olha, que bom, assim, tá certo, é assim mesmo, então acho que esse item você pode checar e, né, continua praticando, continua fazendo assim que vai dar certo. Então foi assim que aconteceu a nossa alta. Olha, agora você vai entender onde que você nasceu, filho. Vamos embora enfrentar esse friozão? Vamos, filho. Chegou a hora da gente ir embora. Vamos logo, pai, que eu tô cozinhando aqui dentro. Vamos enfrentar o friozinho da Suécia. Tranquilinho, né, filho? Tô de buenas aqui no meu macacãozinho de neve, que deu 3 de mim aqui dentro. Judiação. Vambora. Agradecer todo mundo. Chegou na sua casa, filho. É. Você tá vendo a luz do céu pela primeira vez? Segura aqui. Papai vai abrir a porta. O mundo é grande. Você achou que era só aquela sala do hospital? Não, não. No período que a gente ficou lá, né, no hotel, depois que ele nasceu, gente, as enfermeiras, elas não vinham, assim, eu achava que elas iam entrar na sala o tempo todo, na sala, no nosso quarto o tempo todo, mas não, assim, acho que foi uma vez, assim, durante o dia inteiro, para me trazer todos os remédios, e eu tava tomando 2 paracetamol e mais um ibuprofeno a cada 6 horas, então eles já me trouxeram num pacotinho todos de uma vez, assim, para 2 dias, e eu que tinha que tomar, ninguém ficava vindo no tempo certo me dando os remédios. Em comum no Brasil, né, as enfermeiras virem, dar o primeiro banho, explicar como é que faz. Aqui não, gente, tanto que assim nem tem banheira no hospital, porque eles não recomendam mesmo dar banho no bebê. De preferência, só dar banho no bebê quando o cordão umbilical cai. Isso eu sei que também é um pouco controverso, porque no Brasil, ainda muitos lugares recomendam usar o álcool 70 para esterilizar o umbiguinho do bebê. Aqui eles não recomendam fazer nada, nada mesmo, nem limpar e nem mexer. Não faz nada, porque o álcool, ele mata as bactérias, né, que podem infeccionar, mas ele também mata as bactérias boas, que fazem cicatrizar mais rápido. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria já adotou também essa postura, se não me engano, há 4 anos, e também não recomenda mais limpar o coto umbilical com álcool 70. O que a gente fez? A gente não fez nada, simplesmente nada, e o cordão umbilical dele caiu com 5 dias. Foi muito rápido mesmo, não teve nenhuma infecção, nada.
E aí depois que caiu no 5º dia que a gente já estava aqui em casa, foi o dia que a gente deu o primeiro banho nele. E de verdade eu não senti necessidade, eu achava que o neném nascia assim um pouco fedido, cheio de, né, das melecas do útero, mas não é fedido. E aquela, na verdade, o vernix, né, que eles têm na pele, é muito importante para proteção. Então, realmente, eles não recomendam você tirar aquilo, assim, não tem urgência de tirar aquilo, né? E quanto mais você deixar o bebê na sua pele, assim, no seu corpo, sem roupa, ali com você, é melhor. Diferente, né? A cultura. Eu sei que no Brasil é um pouco complicado. O Brasil é um país muito quente, né? Talvez um banho ali para refrescar o bebê seja algo bom. Mas aqui realmente assim, eles não recomendam mesmo dar banho. Sobre gastos, né, que eu falei que eu ia falar. O que eles nos cobraram foi a estadia do meu marido. Eles cobraram 4 estadias, deu um total de 530 coroas. Vou deixar a conversão aí. E também nos 2 dias que a gente ficou internado para indução, naquela parte ali do hospital, as refeições do meu marido não estavam inclusas. Então, a janta e o almoço, ele precisou pagar à parte e foi 90 coroas cada refeição. Todas as minhas refeições estavam inclusos e aquela parte dos itens de café da manhã, da cozinha ali à vontade, também estava incluso, tanto para mim quanto para ele. Depois que a gente foi para o hotel do hospital, aí as refeições dele estavam inclusas na diária, então ele não precisou pagar nada. Além disso, a gente pagou o estacionamento, né, do hospital, e foi isso, gente. Eu vou deixar aqui na tela o total, assim, tudo que a gente gastou com o parto, incluindo o estacionamento, as refeições e as diárias do meu marido, para vocês terem noção, assim, do quanto custou aqui. No dia 23 de dezembro, a gente finalmente pôde vir para casa. Bem, aí começou outra jornada, né, outra fase a fase do puerpério. Eu ainda estou vivendo essa fase, né? Como eu falei, o Oli tá com 20 dias. Tem sido cada dia melhor, mas o começo foi muito difícil, principalmente por causa das minhas lacerações. Eu ainda tinha muita dor e muita dificuldade de me movimentar. E isso era muito difícil, assim, para cuidar dele, sabe? Para abaixar, pegar ele, me ajeitar, a amamentação. Olha, gente, que dificuldade que depois que o bebê nasce, a responsabilidade da mulher, assim, o principal trabalho da mulher não é cuidar do bebê. O principal foco que a mulher precisa ter, principalmente nos primeiros dias, é se recuperar do parto. Isso é uma mensagem que eu quero deixar, assim, principalmente se você está grávida, se você tem um companheiro, explica isso para ele, que depois que o bebê nascer, o foco dele é cuidar do bebê, porque você vai ter que focar em cuidar de você. Eu sei que é super estranho falar isso, talvez assim muitas coisas que eu falei aqui vão soar estranho, mas isso é importante. O parto é, como eu disse, é um trauma, é muito cansativo. E para você conseguir cuidar do bebê, conseguir produzir leite, um pouco de clareza, um pouco de energia mesmo, né? Para dar o seu melhor para o bebê, é muito importante que você descanse, que você repouse, que você durma. E no começo a gente fica assim muito agitada, a gente só quer cuidar do bebê, quer ficar o tempo todo com o bebê, né? A questão da amamentação, de novo, a amamentação não flui, você tá cansada. É terrível, gente. Então, assim, aceite ajuda, delegue, sabe? Delegue os cuidados pro papai. O papai, ele é tão capaz quanto você. Ele só não tem leitinho no peito. O resto, ele tem tudo. Eu desejo que você tenha um puerpério mais suave possível, se você ainda vai passar por isso. Mas se você precisar recorrer à fórmula ou a qualquer pessoa, sabe, para cuidar do seu bebê, para que você possa dormir 4 horas seguidas, faça isso. Faça isso sem culpa. Um dia, sabe, que define a sua maternidade, não é porque hoje você deu 40 ml de fórmula para o seu bebê que
significa que você não vai ser capaz de amamentar o seu bebê, sabe? Cada dia é de um jeito, as coisas evoluem. Olha só, eu tô gravando um vídeo amamentando o meu filho, eu jamais achei que eu fosse conseguir fazer isso. E tá vendo, as coisas fluem. No primeiro dia eu não conseguia nem passar uma toalha no meu peito, de tão sensível que tava, de tão difícil que era, sabe? E só de pensar que ele ia mamar, que ele tinha acabado de mamar, o meu peito tava pura dor. E dali 30 minutos ele ia querer mamar de novo, aquilo, só esse pensamento já me torturava a ponto de eu chorar, de eu me achar uma péssima mãe, de eu até ficar com raiva, sabe? Não dele, mas da situação. E pensar por que eu fiz isso comigo mesma, onde eu fui me meter. E, gente, isso é completamente normal. Não se julgue, sabe? Não se force a ser do jeito perfeito, porque nada é perfeito e nada é fixo. As coisas mudam, né? Muda às vezes do dia para noite. Você consegue encaixar a pega, o bebê consegue mamar. Eu comecei há 2 dias bombear meu leite na bomba. E eu tenho tentado assim desde que ele nasceu. Só agora, com 20 dias, que eu consegui realmente tirar. E é assim, 15 ml, 10 ml, não é muita coisa, mas só de ver o leitinho ali na bomba, sabe? Nossa, já me deu uma esperança. E eu tô com esperança de que eu vou conseguir, cada vez mais, né, tirar o leite, ter estoque, né, ter o meu leite para ele mamar, por exemplo, quando o meu marido tá cuidando dele à noite, para eu poder dormir 3, 4 horas seguidas, porque a gente tem feito isso, a gente tá se revezando, e aí nós dois conseguimos ter um descanso, isso é muito importante, sabe? Até o bebê tá bem, ganhando peso, tá saudável e que você esteja bem. Eu me cobrava muito do momento da amamentação ser aquela coisa mágica que todo mundo fala, aquela conexão, mamãe e bebê, e não era nada disso, gente, só era uma tortura. Eu não via a hora que aquilo acabava, principalmente de madrugada, eu estava cansada, eu queria dormir, e o bebê às vezes ele morde e dói demais, dói assim a ponto de sair lágrimas. Então, assim, é difícil, é complicado. Eu recebi a visita aqui de uma midwife e ela falou que ela até estranha quando alguém fala que tá tudo certo na amamentação, porque é muito raro dar tudo certo. O comum mesmo é ter lutas, né? É uma coisa difícil. Por mais que falar é natural, é instinto, no começo não é. Não flui, não é natural, pelo menos a minha experiência, a experiência de 90% das mulheres, sei lá, até 95%, não é assim. Então, calma, tá? Calma, não se desespere e não ache que sua maternidade se define em um dia. As coisas mudam muito e eu desejo que tudo dê certo, que você, assim, tenha um parto maravilhoso, tenha um companheiro de verdade, um homem ou uma mulher, enfim, mas um parceiro de verdade do seu lado que vai te apoiar nessa fase, porque é muito difícil e precisa, sim, do apoio do seu parceiro. E, enfim, falei bastante. Espero ter ajudado, ter dado dicas e também, né, ter compartilhado esse momento que é tão especial, mas também é tão difícil da vida com vocês. E aguardem os próximos vídeos, eu vou falar sobre a nossa rotina aqui com o Oli. Nós estamos no inverno da Suécia, não sei se dá para ver, mas está tudo com neve lá fora. Então, como tem sido cuidar de um recém-nascido com a neve, né, fazer passeios com ele, sair para ir, né, em consultas, no médico. Eu vou mostrar um pouco agora com o nosso bebezinho. Espero que vocês gostem, um beijo e até o próximo vídeo.